Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho, onde Jesus nos conta essa parábola das virgens previdentes ou prudentes e das virgens imprevidentes, em outras traduções chamadas de loucas, nos ensina que nós cristãos devemos estar preparados para a volta do Senhor, devemos estar com a luz das nossas lâmpadas acesas, ou seja, a nossa fé, e alimentada pelo azeite, pelas nossas boas obras, que são resultado da nossa fé, como nos ensina São Tiago, na sua carta, no capítulo 2. Ouçamos o que os santos padres, o que a patrística nos diz sobre este evangelho. Santo Agostinho começa dizendo que as lâmpadas que levam nas mãos são as obras, pois foi escrito anteriormente: "Brilhem vossas obras diante dos homens." Ele cita aqui Mateus 5, versículo 16. São Gregório Magno, no mesmo sentido, diz que os que creem retamente e vivem justamente são comparados a 5 virgens prudentes, mas os que confessam a fé em Cristo, mas que não se preparam com boas obras para a salvação, são como as 5 virgens loucas. Pelo que acrescenta, 5 delas eram loucas e 5 prudentes. Hilário de Poitiers, comentando sobre o azeite, ou seja, o óleo, vai dizer que o azeite é o fruto das boas obras. Os vasos são os corpos humanos, em cujas entranhas deve esconder-se o tesouro da boa consciência. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja do século VI, ele diz que todas as virgens se levantam porque tanto os eleitos como os réprobos são acordados do sono da morte. Preparam suas lâmpadas porque contam dentro de si suas obras, pelas quais esperam receber a bem-aventurança. Ele comenta aqui o momento em que se anuncia que o noivo está chegando, então todas se levantam, todas as 10 virgens, tanto as eleitas, ou seja, as prudentes, quanto as imprevidentes, que são aqui comparados com os réprobos, né? Aqueles que são reprovados. E as suas lâmpadas representam as suas obras, pelas quais esperam receber a bem-aventurança. Santo Agostinho complementa dizendo: preparam suas lâmpadas, isto é, preparam-se para prestar conta de suas obras. E quando fala aqui em obras, não está falando somente de algo que você realiza, mas em sentido de toda a sua vida, como você viveu toda a sua vida, o que você fez, como você correspondeu à graça de Deus. É nesse sentido, não apenas em uma realização
que você faça. Orígenes de Alexandria diz: mas as lâmpadas das virgens loucas se apagaram, porque as obras que aos homens pareciam boas, na vinda do juiz ficaram obscuras no interior. São Jerônimo comenta aquele momento em que se diz que a porta foi fechada, depois que as virgens imprudentes foram buscar comprar o óleo e voltam, a porta estava fechada. Então São Jerônimo comenta: depois do dia do juízo, não resta ocasião para as boas obras e para a justiça, de onde se segue, e foi fechada a porta. E Santo Agostinho encerra aqui a nossa reflexão dizendo: não só ignoramos em que tempo há de vir o esposo, mas também o dia e a hora da nossa morte. E aquele que está preparado para esta última, também está preparado quando soar aquela voz com a qual todos serão despertados. Então, Santo Agostinho nos lembra aqui que devemos estar preparados, tanto para a vinda do Senhor, que ninguém sabe o dia e a hora, quanto para a nossa partida, a nossa morte, que também nós não sabemos o dia nem a hora. Então, quem está preparado para morrer, está preparado para a vinda do Senhor. Então, que possamos buscar essa preparação a cada dia, viver a cada dia como se fosse o último, em vista da graça de Deus, correspondendo a essa graça de Deus. E assim, se Ele nos permitir, nos vemos na próxima reflexão.